Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, pessoal que curte o nosso podcast Encucar. Boa noite, boa noite. Nós temos aqui, como vocês sabem, o Gui Moredo. Rodrigo Ferreira lhe fala. Vamos começar mais um podcast e hoje temos um convidado especial. Mais um convidado especial. Mais um convidado especialíssimo, cara. Você sabe que eu fui num congresso com a minha esposa, né, do Ministério Nova Vida, e essa pessoa, o nosso convidado, estava lá trazendo, né, a experiência dele, cara, e foi fantástico. Foi um momento especial, onde eu pude conhecer o nosso amigo e convidado, Guilherme Franco. Guilherme, prazerzaço, cara. Uma alegria estar aqui, meus irmãos. Todos. Eu posso te chamar de Gui? Como que o pessoal mais íntimo te chama? Olha, eu sou o Guilherme, já fui o Guile, já fui o Guile, já fui o Neninho, já fui um monte de coisa, né? Também já tive bullying na escola, né? E só que aí, mesmo no bullying, eu recebi um apelido ecológico. É porque eu sou caiçara, né? Eu sou caiçara, sou lá da região sul do estado, de Iguape. E lá você tem aquela maravilha, né? De mares e florestas, as escarpas da serra, os rios, as muitas águas, né? Então, quando eu vejo aqui vocês com esse verde aqui, eu me transporto mesmo, né? Para lá, aqueles tempos lá que também não são tão distantes. Mas o meu apelido ecológico era porque eu tinha aquelas sardinhas, sabe aquele menininho sardentinho? Então, mas era um sardentinho que não aprontava muito como era só uma vitrine. Porque o meu negócio era música, era tocar piano, eu não sabia jogar bola, então eu ficava literalmente dentro do piano quando a minha avó tocava e depois eu subi a banqueta. Mas as sardentinhas ali havia, então, há um peixinho lá naquela região que ele é todo pintadinho, é um mandi. E aí também eu fui agraciado, né, com esse apelido carinhoso. E o mandi, que é altamente ecológico, porque ele só vai habitar as águas límpidas lá, assim, que eu falo límpidas não no sentido, são águas pela região, são águas, é claro que são águas mais turvas, né? Mas, e também quando nós falamos de águas turvas, né, eu já aqui faço uma conexão de Pedro, pescador, e Jesus dizendo para ele, olha, você não vai pescar em águas cristalinas, você não vai pescar aí nas montanhas da Suíça ou lá no sul, aquelas águas cristalinas, os riachos das trutas, né? Que é até a música de Schubert, né? O Quinteto das Trutas. Não, nós temos que pescar homens nas águas profundas e isso acaba me acompanhando. Então eu diria que sou aqui um aprendiz, pela graça de Deus, de pescar homens nas águas que sejam mais turvas mesmo. Amém. Porque ali, para Deus, há brilho, há luz, onde Ele estiver. Meus irmãos, então, especiais, eu queria dizer que são vocês aqui, eu me sinto muito honrado, acolhido, e porque nós estamos aqui em família da fé. Amém. E a gente estava conversando antes, né, que como é bom estar em família. Sim. Cristão com cristão, porque a gente fala a mesma língua, cara. E a gente já chegou aqui, né, antes de gravar, o Guilherme mesmo já se prontificou, a gente sempre ora antes de gravar. Sim. Mas o Guilherme nem perguntou nada, já se prontificou, já fez uma oração aqui para que o Espírito Santo conduzisse todas as coisas. Amém. E é sempre assim, pessoal. Se o Espírito Santo não conduzir, não adianta a gente fazer. É o pneuma. O Espírito Santo é o pneuma, é o sopro. E eu já posso dar um pouquinho de spoiler sobre o que nós vamos conversar daqui a pouquinho, né? Então, antes de você dar o spoiler, quem que é o Guilherme? Muito bem. Eu diria para ti, aquele menino que foi chamado por Jesus
no meio do deserto e que estava com os peixinhos e com os pães. Porque eu tive a bênção de nascer em lar cristão. Então eu tive o alimento desde cedo. E depois eu tive a bênção ainda de conhecer uma mulher cristã. Então nós temos ainda esses pães e peixinhos, sempre. Pedindo para que Jesus, só Ele mesmo, faça um milagre em cada respirar. Amém. Cada respirar na minha vida, meus queridos, é um milagre. Eu poderia dizer de muitos. Poderia dizer até de quando eu estava com 23 dias de nascido. Eu sou do século passado, na região de Iguape, e de repente nada que me dava de alimento, né? Isso não estava chegando, né? Depois que se descobriu que era uma obstrução da válvula do piloro. Enfim, eu estava em um processo de inanição. E ali um médico recém-chegado na cidade, Dr. Ednei, já falecido, mas eu presto essa homenagem póstuma sempre a ele. Depois eu fui muito amigo do filho dele na escola, né, o Cláudio, mas com o olho clínico, né, com esse olhar assim abençoado e abençoador, ele falou: Hospital das Clínicas, HC, agora. E o meu pai conta que levou então uma caixinha de sapato para os médicos, porque era onde eu cabia. Nossa. E com 23 dias. Então por isso que eu... E aí eu falo que eles então fizeram, na verdade, uma espécie de... Vamos assim dizer, eles tiveram que fazer a cirurgia, né? Mas eu considero que aquilo foi um procedimento de recall, né? Porque Deus estava o tempo inteiro ali comigo. E poderia dizer cada milagre em cada respirar. E aí, falando do pneuma, né? Desse espírito que sopra onde quer e quando quer, eu falo hoje porque também na minha trajetória eu acabei... Lembra a história do piano? Eu acabei tocando um pouco de piano, tenho vivência dos grupos na igreja. Vejam que eu sou do tempo de Guilherme Kerneto, João Alexandre, né? Ademar de Campos, não é bem por aí, né? Oi? Todos esses eu peguei. Então, sabe? E que estão aí, né? Vivíssimos, né? Com uma altíssima qualidade, e tem muita gente nova vindo também, né? Porque quem conduz todas essas notas, essa harmonia, é o pneuma, é o espírito. Só existe som se houver ar. No vácuo é o silêncio. E aí então, acabou que eu então iria trilhar pela carreira musical. Mas aconteceu, até porque eu trabalhei como office boy junto com meu pai, né? Meu pai hoje já com 82 anos, caminhando lá por Iguape, tem uma história de conversão muito bonita, a dele, né? Porque ele era piedoso, católico romano praticante, piedoso. Ele conhece a minha mãe, que nasceu naquilo que se falava, né, lar protestante, construíram esse lar, e aí ele acabou, depois de muito tempo, ele fez, meu querido, teologia, aqui no seminário do Mackenzie. E depois, além da sua vida secular, como advogado, teve outras atividades também na sua vida secular. Ele teve também esse ministério, que esse ministério ele sempre desenvolve até hoje. E meu pai, advogado, na época em que os processos eram de papel e de bolor e ácaro, né, eu era então aquele que levava os autos dos processos do fórum para o escritório, do escritório para o fórum. Da época da Hamilton, Olivetti, eu não sei se vocês sabem o que vem a ser isso. Máquina de escrever. É aquela máquina que ela é maravilhosa porque ela consegue imprimir, mesmo que não haja fonte de energia. É impressionante, ela é muito avançada, você aperta, sai ali o papel, exatamente,
Jerry Lewis tem uma coisa muito legal no filme dele, né, que é o conceito para a máquina de escrever, né? E então era aquilo, essa minha vivência, e numa cidade que é uma cidade de pedra, uma cidade que foi construída com o suor dos escravos. Eu falo da nossa gente preta, que é sempre vulnerável, sempre alvo daquilo que eu chamo de narcocapitalismo hoje. Sabe, isso há várias evidências, né? Que ninguém está muito preocupado com as vidas negras importam, mas para o narcocapitalismo não importam, né? Eu tenho que fazer um pouquinho aqui de entrada nesse tema. Vocês sabem, queridos, porque estou ainda aqui pensando no pneuma, no sagrado direito respiratório, né? Que é previsto na Constituição, direito à saúde. Há todo um estudo de neuropropaganda para justamente projetar cigarros para o preto, o pobre, o jovem e, como disse um dos executivos da indústria tabagista norte-americana, para os estúpidos. Muitos anais da indústria tabagista norte-americana só foram descobertos na década de 70, graças a um processo judicial que desvendou todos os segredos, porque eles eram negacionistas em relação a uma droga altamente viciante, que é a nicotina. Bom, dá para se ver por aí por onde eu fui me enveredar, pelo direito, né? Tive essa influência grande do meu pai, que gostava muito também de estudar aquilo que nós chamamos de legislação de urbanismo. A cidade que seja funcional, a cidade que ela seja justa para todos, a cidade na qual haja a mobilidade. Então, ele já estudava isso. Eu com 10 anos de idade também, eu via maquete dos urbanistas. De certa forma, isso foi me aproximando para esse campo jurídico. Então hoje, aí eu acabei fazendo a faculdade de Direito, eu advoguei um pouco, advoguei muito na região das periferias em São Paulo, então era metrô, ônibus, passe e sola de sapato. E eu gosto exatamente das gentes, eu gosto das cidades, eu me encanto com as gentes. Eu tenho uma dificuldade muito grande, queridos, com a chamada cidade de muros, com a cidade que ela não constrói pontes, mas ela traz afastamentos, e diversos afastamentos, tanto do ponto de vista neuropsicológico, como afastamentos físicos mesmo. Então eu acabei... Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você vê um paredão de um lado, um paredão do outro, separando a via das favelas. Né? É terrível isso. É terrível. Assim, eu tomo muito cuidado para dizer isso, mas em uma perspectiva de uma leitura, que é uma leitura feita até pelo NEPO, aqui da Unicamp, o Núcleo de Estudos Populacionais, eles mapearam a macro-região de Campinas e eles disseram que existem verdadeiras cordilheiras da riqueza e cordilheiras da pobreza. Estão muito bem identificadas no mapa. Vou, então, para esse campo jurídico, acabo advogando, mas não tenho a competência e perco muito do timing no contato com os clientes, que a advocacia ela se sustenta enquanto uma profissão liberal. Vem o concurso da Procuradoria do Estado, claro, fazendo a faculdade lá em São Paulo, né? Lá na região central, na Faculdade do Lago São Francisco. E lá também as atividades de assistência judiciária gratuita junto à faculdade. Pouco tempo na advocacia privada, vem a Procuradoria do Estado como um concurso, até que eu leio uma Folha Nordeste de Ribeirão Preto, e aí eu vejo promotores de justiça preocupados, não com aquela visão que eu tinha dos promotores de justiça, os promotores acusadores, do júri, né? Que isso é necessário. Preservação da vida só vai existir se houver o advogado da vida, da sociedade, que é o promotor de justiça no júri. Muito bem.
e que é um tribunal popular democrático. Mas eu vejo que esses promotores, Dr. Machado e Dr. Marcelo Goulart, eles estavam preocupados em como fazer para que as crianças não se mutilassem no corte da cana. Aquela região de Ribeirão Preto é uma região canavieira e é uma fonte de energia renovável, sim, é uma fonte não poluidora tanto quanto os combustíveis fósseis, mas não pode, de maneira nenhuma, detonar sonhos e mutilar infâncias. E eles estavam com essa preocupação, para que essas crianças, então, saíssem do corte da cana e houvesse trabalhos assistenciais, educacionais, e também, em contrapartida, eles já se preocupavam com a poluição ambiental da queima da palha da cana. Eu, então, pensei, então o Ministério Público também tem essa abrangência? E acabei, graças a Deus, a ingressar no concurso em 92. Então, tem muita gente que deve estar conosco hoje que não estava nem sendo projetada, né? 92. Então, veja só, 92, e de lá para cá rodei muito por esse interiorzão nosso, né? Eu tenho que falar de 3 cidades, que são aquelas cidades nas quais nós dizemos que houve o nosso trabalho enquanto promotores de justiça titulares: Viradouro, Matão, na região de Viradouro é perto de Bebedouro, né? Aí depois Matão, São João da Boa Vista, indo aqui para a região serrana, e aqui na terra da música de Carlos Gomes, das Andorinhas, mas na terra também altamente tecnológica, né? Eu ainda vou conhecendo Campinas, vindo para cá, passei pelo polo tecnológico, e aí eu fiquei pensando assim, quanto deve ter de cérebro nesse polo tecnológico? E aí que vem a coisa da preservação dos cérebros, do pneuma, da preservação dos cérebros, cuidando do broto para que a vida dê flor e fruto. E numa perspectiva cristã, é o protagonismo infanto-juvenil. Aquele garoto com pães e peixes, Jesus poderia chamar qualquer um dos discípulos. Ele não precisava ter aquele garoto como exemplo, mas ele quis trazer o protagonismo infanto-juvenil como algo da previdência, como algo da providência e algo de fé, porque aquele garoto devia com certeza estar com fome, mas ele pega os pães e peixes que a mãe dele ou alguém da casa dele preparou e ele entrega aquilo para Jesus. Então, essa perspectiva com as nossas crianças faz com que realmente nós nos entreguemos àquilo que vem a ser a prioridade absoluta, a prioridade das prioridades, que está na Constituição da República. Criança e adolescente e o nascituro. Nascituro é um termo que muitos querem esquecer. Muitos acreditam que existe fábrica de gente, você aperta um botão, sai um bebê, e que antes disso você pode tranquilamente descartá-lo como se não fosse uma vida. Então, eu não vou nem falar de aspectos teológicos, meus amados, mas eu vou falar de aspectos puramente biológicos. Eu estou falando de 2 zigotos que se unem e formam uma vida. Então aí vem a preservação da vida do pneuma, desses pulmões. Então acabou nessa minha trajetória que eu tive a oportunidade de estudar dependência química. Que legal. Aqui em Itapira, no Instituto Barral de Psiquiatria, em uma especialização que tem à frente a Uniad da Unifesp. Eu cito 2 mestres que se tornaram muito amigos e são referências, Dr. Ronaldo Laranjeira e doutora Fátima Padim. E além disso, a orientadora doutora Helena Sakiyama. Guilherme, aproveitando que você está falando nisso,
você trouxe tão bem essa introdução da pneuma, e aí já fez a ligação com a questão da mente e do cérebro. E eu identifiquei nesse garoto do Pães e Peixes essa ação de entregar tão pouco, mas ele sabia para quem ele estava entregando. E ele sabia o objetivo daquilo. E você vê que a vida, né, e que ele levou para a vida algo tão limitado que alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Homens, né? Além das mulheres e das crianças. Eu quero aproveitar que você está aqui e fale pra gente essa ligação da pneuma e aonde eu tive a oportunidade de estar no congresso e ver você falando um pouquinho da mente. Eu queria que você fizesse essa ligação, explicasse um pouquinho pra gente, aprofundasse mais um pouquinho nessa questão da mente. Bom, então eu vou ter que me socorrer ao apóstolo do Ocidente, Paulo. Sim. E antes de falar de Paulo, eu tenho que falar sempre do protagonismo de uma empresária chamada Lídia, porque era dessa região, e que comercializava produtos altamente sofisticados, que era a púrpura, que era fabricada a partir de determinados crustáceos do mar Mediterrâneo. E por que eu digo isso? Porque ali, na igreja pela qual Paulo Apóstolo realmente se apaixonou, a igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que era muito bem posicionada estrategicamente, porque ela era já na Europa, né? Foi depois que Paulo teve a visão de um varão da Macedônia, que foi para Filipos, e essa igreja foi uma igreja que sempre esteve muito perto de Paulo, e Paulo muito perto da igreja dos filipenses, que começou na casa de uma mulher, de Lídia. E ele diz, e a paz que excede a todo entendimento, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará mentes e corações em Cristo Jesus. Esse sentido de guardar. Quando nós falamos de tesouros, onde há o nosso coração, há o nosso tesouro. Onde há as coisas mais significativas e guardadinhas, lá no núcleo accumbens, lá no nosso sistema límbico, daquilo que nos conecta com o mundo placentário, até os dias de hoje e sempre, até o último dia da nossa existência. Esse universo cerebral maravilhoso, de bilhões de conexões ao mesmo tempo, que vai tendo um neurodesenvolvimento que tem que ser muito bem preservado. Uma garrafa dessa daqui, por exemplo, ou uma lata essa de água mineral, se fosse de cerveja, uma lata, ali nós vamos ter 17 mililitros de álcool puro. Uma colher de sopa. O que vem a ser uma colher de sopa de álcool puro para um embrião? Nós vamos falar, queridos, de síndrome alcoólica fetal, muito bem identificada e muito negligenciada. Não existe dose segura de nenhuma substância psicoativa para esse diminuto cérebro, para aquele cordãozinho que vai se formando quando se vê os exames de ultrassom. Você está falando de uma mãe que possivelmente bebe... Ou qualquer substância psicoativa. Sim. Então, quando eu falo de preservação de cérebro, nós vamos lá no nascedouro desse cérebro. Aí vem essa criança que tem que viver em um ambiente de segurança,
de afeto, de proteção e de limites, para que haja um perfeito neurodesenvolvimento. Ainda hoje, eu ouvia 2 especialistas norte-americanos, do Serviço Secreto norte-americano, em um seminário, que eles identificaram naqueles jovens, alguns adolescentes até, ou muito jovens, responsáveis pelos ataques às escolas. Claro, os norte-americanos eles são excelentes em estatísticas, em mapeamentos, então eles vão identificar que aquelas crianças, elas não tiveram afeto, proteção e limites. Lares desestruturados, subdiagnosticados em termos de transtornos mentais, e eu falo de aspectos neurobiológicos também, utilização de substância entorpecente, não só esses jovens, crianças, né? Mas também um entorno, um ambiente criminógeno. E, por favor, eu não estou dizendo que usa-se determinada substância entorpecente e isso é gatilho para massacre em escola. Vamos deixar bem claro. Assim como também, sim, eu vou dizer que não há uma relação imediata entre o uso de substância entorpecente e violência doméstica. Mas há um desarranjo. Há um desarranjo mesmo que não haja uma postura de violência contra outrem, mas a autoagressão está acontecendo. O uso de substância entorpecente, seja qual for ela, lícita ou não, muda, inclusive, e altera, às vezes irreversivelmente, estruturas cerebrais. Porque o nosso cérebro ele só estará plenamente formado aos 25 anos. São estruturas cerebrais que elas vão se formando. Nós temos aí períodos também de, como se fossem assim, imagine que você está caminhando por um campo no qual haja determinadas fontes, né? Como se fossem os chamados geysers. Né? E aí de repente vem aqueles spots assim, né? Então você vai ter determinadas fases da sua vida que vai haver maior atividade cerebral. E a adolescência, falando como se fosse aqui, olhando para essa planta, há um período de poda neuronal, há um pruning, que era a poda neuronal. E que ali conexões que você não vai mais precisar delas, tá? Realmente você não vai precisar, para a sua vida futura, você não vai precisar saber com detalhes qual a cor do seu carrinho de ferro que você recebeu quando tinha 5 anos. Sim. É por isso, cara, que eu esqueço de tudo. Não lembro de nada quando eu era pequenininho. E a minha noiva, ela lembra de tudo, Guilherme. Eu acho que ela não teve essa poda, e eu tive completa poda. O Guilherme falando isso, eu me lembro de memórias minhas com 3 anos de idade. Não, claro, eu não me lembro, cara. Mas só que vocês têm que compreender, aqui talvez o meu exemplo ele não foi tão adequado, tá certo? Porque memória afetiva é memória eterna. Tá? Então, não. Mas eu estou falando das coisas do dia a dia. Tá? Que você vai tendo que fazer essas modulações. Já imaginou se tudo que nós guardássemos na memória, porque tudo vem para a memória, inclusive de uma maneira subliminar. Nosso HD iria fritar. O HD iria fritar. Né? Isso envolve em algum momento, desculpa, Guilherme, minha falta de... Mas isso envolve um momento o inconsciente também? Olha, eu não posso fazer uma leitura do inconsciente, que seria uma leitura mais até psicanalística. Mas eu vou dizer o que a doutora Gilce, minha médica, que é também da bola, que me ensina muito, ela fala sobre as sensações, sonhos que
que nós temos nos despertam. Então, você pode ter determinados tipos de sonho que vão ser sonhos prazerosos, você vai ter conexões prazerosas, você vai ter sonhos que são verdadeiros sonhos angustiantes. Eu nem posso, né, me aprofundar nisso por total falta de formação, mas é claro que nós temos uma estrutura cerebral que é o hipocampo, e que o hipocampo, que vai ficar formadinho só aos 25 anos, é o nosso centro regulador das memórias. E antes disso, não é? Nós temos lá pelos 20, 21 anos a regulação do nosso gerente geral, que é o nosso córtex pré-frontal. É aí que também a coisa pega. Nós costumamos dizer que um cérebro de um adolescente é um cérebro que é um motor V1000, né? Só que não tem freio. Tá? E aí você tem e aí é uma coisa maravilhosa, só que ele não tem freio, né? E aí então que você vai sempre usar essa tríade: afeto, proteção, limites. E afeto não só dentro de casa, mas uma comunidade de afeto. E aí eu vou dizer da bênção que é conviver em uma comunidade cristã desde cedo. É o menininho dos peixes de novo. Porque ali você tem os olhos dos outros que vão cuidar. Cuidar de todo um processo pelo qual todos nós vamos passar, de frustrações, de sucesso, e ai daquele que não teve frustração na sua vida. Muitos psicólogos hoje dizem que a atual geração, os millennials, é uma geração que ela não conhece frustrações. E é uma geração que no futuro terá bem mais ambientes de frustração do que a geração atual. Por escassez de recursos humanos, por escassez de recursos naturais, econômicos, por escassez de recursos de contato humano. É uma geração que ela se acostumou, e eu digo que nós somos os responsáveis, porque as coisas vêm com uma velocidade mesmo, né? Octa-core ou mais. O que existe dessa geração? E aí nós temos que ter o cuidado. Vou contar o que me ocorreu conversando com adolescentes do Ensino Fundamental 2 aqui de Campinas. Falando sobre a preservação cerebral, falando sobre córtex pré-frontal, falando dos cuidados que nós temos que ter, inclusive com essa coisa maravilhosa que nos permite chegar a tanta gente que nós nem sabemos. Eu digo que o Espírito Santo habita na internet entre bits e bytes. Eu tenho várias experiências sobre isso, muitas experiências, eu preciso contar, mas eu quero voltar para a galerinha. E aí, em dado momento, eu peguei o telefone celular e posicionei o telefone celular. Imagine que nós estamos aqui com uma janela. Isso foi lá no prédio do Naed Sudeste, no Jardim do Trevo, um prédio muito bonito da prefeitura. Um auditório com aquela galera lá, e todo o pessoal lá também da educação muito atento. Eu quero aqui parabenizar a educação de Campinas. Eu tive esse primeiro contato, uma galera antenada, uma galera que interagiu. Em destaque havia uma garota cega, mas que também me ajudou, porque eu pude fazer a narrativa de um desenho animado
relacionado à dependência química, e eu percebi que, à medida que eu narrava esse desenho, eu percebia que ela se conectava e ela sorriu. Então, quando há sorriso, abre-se realmente uma janela para o aprendizado, porque há essa conexão afetiva antes. Mas aí eu vou para a janela de lá e pego o meu celular. Então, queridos, eu posiciono o meu celular na janela. Ora, você tem um quadradinho de vidro pequitiquinho aqui e você tem uma grande janela para um azul que vai mais que o infinito, que é a representatividade do eterno. E aí, então, eu falo, que olhos vocês querem ter? Vocês querem olhar o mundo, os céus que proclamam a glória de Deus, pela janelona, e que além dessa janela, quando você põe o rosto para fora, com todo o cuidado ali, né? Ela estava bem posicionada, você ainda vê que o céu tem cheiro, que as coisas têm cheiro, que você tem planta, e se você não tiver planta lá fora, por que tá muito cinza? Onde estão as árvores? Onde está o jardim do Deus jardineiro? Falando aqui, como Rubem Alves, campineiro, dizia, né? O Deus jardineiro. Onde está isso? Então, por que também que as cidades elas não são tão democratizadas em termos de verde, de espaço verde? Por que você tem regiões nessas cordilheiras que vão ser cordilheiras esverdeadas e você vai ter cordilheiras acinzentadas? Vamos olhar além dessa tela fria, além desse anteparo. Porque aí você vai ter uma perspectiva de cidade saudável que pertence a você. A cidade na qual você vai se posicionar com os pés no chão e que você vai ter a caminhada, a sua caminhada, a caminhada dos outros de mãos dadas, e toda a aldeia, vamos assim dizer, olhando e cuidando dessa criança. Para uma única criança, toda essa aldeia. E agora que eu já estou falando sobre essa caminhada, eu vou contar do filme também, que tem a ver com os desafios e tem a ver com os estímulos, que são estímulos orientados, eu não tenho dúvida nenhuma, por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Porque ele veio também para sequestrar cérebro, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Mas, amados, vitória pressupõe luta. Sim, claro. Então, e é isso. E em outras regiões, nós temos que também ter essa dimensão, enquanto cristãos. Então, qual que era esse desenho que eu pude fazer a breve descrição? Está pela internet. É uma espécie de Garibaldo, que o Gui não sabe quem é, mas o Rodrigo sabe quem é. Tá? Sabe quem é o Garibaldo. Né? Pesquisem. Araci Banabanã, Araci Balabanian, né? Armênia, né? Sônia Braga e outros tantos, né? Da Vila Sésamo. Muito bem. Então, imagina a Vila Sésamo não tinha cores, mas nós vimos muitas cores dela, né? Muito bem. Mas o Garibaldo, ele está andando pela rua e de repente ele olha aqui no chão, tem uma coisa amarela brilhante, tá? Enfim, ele para, a mulher dizendo, toca em frente. O Garibaldo aí, ele leu o Salmo 1º, então ele não se deteve. Ele nem se deteve. Ele não sentou. Não, ele nem se deteve. Ele foi em frente, ele nem parou, ele nem se deteve, muito menos se assentou ali. Ele foi embora, mas está ali. Daqui a pouco chega outro. Aí é uma coisa que chama a atenção. É um amarelo que brilha. E o Garibaldo põe aquele bicão dele lá e vê que é gelatinoso. Uma coisa amarela que brilha e que é gelatinosa.
você pega o pó Royal ou de outras, né? Não estou aqui fazendo propaganda, por favor, editem aí, né? Mas enfim, você pega ali o tutano do boi, né? E aí o mocotó do boi, e aí você tem a gelatina, que é uma coisa que quase todo mundo gosta, né? Muito bem, aí ele bica e de repente ele vai sorver aquilo. Quando ele sorve, o amarelinho entra no corpo dele. É assim que o desenho animado faz. E ele flutua com aquele amarelo. Flutua, daqui a pouco pousa suavemente no chão. Mas que coisa maravilhosa! Eu encontro uma gelatina amarela no chão, eu vou com o meu bico na gelatina, é um negócio maciozinho, né? Eu vou sorver aquilo ali, né? Esse meu contato prazeroso ali, né? O mesmo contato que eu tive lá na fase da amamentação, né? Que é o nosso primeiro contato com a alimentação prazerosa, aí eu pego aquilo ali e voo. Daqui a pouco tem mais. Pego de novo, voo, mas já caio de mau jeito. E aí continua a caminhada, aparece mais uma outra lá. Aí eu já olho de longe. Aí eu não ando com calma. Aí eu já dou uma aí de velocista norte-americano e chego lá e já direto, já dou um slide e já vou direto, porque eu sei que aquilo vai me levar para as nuvens. Só que o efeito não é o mesmo. E também a minha cor não ficou tão amarela. Então eu subi um cadinho só e já tropecei. Só que tem mais gente colocando gelatina amarela. A porção da falsa felicidade. A porção que me envenena literalmente. E eu vou pegar mais, e vou pegar mais. De forma que, adiantando o filme, um dos últimos quadros não tem mais amarelo. Está tudo acinzentado. Tudo vai ficando bem obscuro. E aí, o último quadro é a escuridão total. É a ausência da luz, do amarelo. Porque tem alguém nas nossas vidas que fica colocando gelatina amarela envenenada para essa garotada. Na internet e em todo canto. E de formas justamente que vão dialogar com a nossa infância. E aí, falando do pneuma, eu vou falar de um assassino mortal. Eu vou usar aqui agora as palavras do Dr. Silveira, que é o médico que está cuidando do apresentador Faustão. Então, as palavras dele, de um médico do Einstein. O maldito cigarro eletrônico. O maldito cigarro eletrônico. Fator de risco para doenças respiratórias, fator de risco para dentição, altamente lesivo em termos de neurodesenvolvimento, porque o cigarro eletrônico pode ter de tudo. A gelatina amarela do cigarro eletrônico, dos vapers, dos pods, dos dispositivos eletrônicos para fumar, podem ter de sais de nicotina, que é uma droga altamente viciante, aquela que foi concebida para os pretos, para os pobres, né? Segundo um dos executivos, se não me engano, é o R.J. Reynolds, um dos executivos da indústria do tabaco já na virada do século XIX para o século XX. Veja como a coisa vem de longe. Mas agora, as grandes empresas do chamado Big Tobacco, elas se associam às empresas do Big Marihuana ou do Big Cannabis e sabem que esses dispositivos eletrônicos para fumar podem ter THC, tetrahidrocannabinol. Eu estou falando de dispositivos com 400 miligramas de THC. THC é uma substância que detona cérebro informação, gatilho para quem tem alguma propensão a quadro psicótico. Estamos falando de psicoses induzidas por cannabis, estamos falando até, em certos casos, de esquizofrenia. Mal irreversível. Talvez uma das moléstias psiquiátricas das mais graves e das mais doloridas. E isso daí, então, Guilherme, cai por terra aquela, não velha, mas recente,
teoria de que, principalmente que se ouve entre os fumantes, de que defensores, né, da droga, dizendo que esse cigarro aqui eletrônico ele não faz tão mal quanto o convencional. Bom, eu posso fazer uma comparação? Com certeza. Sim, imagine, por exemplo, que você está no seu poderosíssimo Fusquinha 66, tá? E aí você resolve, porque entendeu que devia fazer isso, resolve atravessar o sinal que está vermelho em uma via de trânsito rápido. Não é? Provavelmente você não vai chegar ao outro lado. Muito provavelmente. E o seu Fusquinha é um 66, de carburador. Né? Refrigerado a ar, sabe? Pau para toda obra. Né? Meu pai, na época, quando ele saiu lá de Iguape para São Paulo para me levar, né? O único carro que rodava lá, naquela região, de poeira, de barro, de chuva, porque alto índice pluviométrico, era algo parecido com isso. Né? Parecido com isso. Muito bem. Agora eu estou numa Ferrari de talvez alguns milhões de reais e vou para o mesmo semáforo. E também vou querer fazer um strike lá. Deu para compreender? O cigarro convencional, o de papel, é o Fusquinha. E o cigarro eletrônico é a Ferrari. É o high-tech, a coisa aí, carro elétrico, que se bobear, você até cruza o braço e ele te anda sozinho. Mas vai passar uma Scania ou um chamado Fenemé, alguma coisa. Você não vai chegar ao outro lado. Então, é stop mesmo. Cara, que legal. Deu para compreender? Então, Sim. você está hoje com uma roupagem nova, mas que é lobo em pele de cordeiro. Isso aí é uma estratégia, né, de Satanás. Sim, lobo em pele de cordeiro. Porque, queridos, nós temos uma coisa que é maravilhosa, que é a alegria da sobriedade. E a alegria da sobriedade, como a própria doutora Gilce ensinou também, ela está dentro de nós do ponto de vista neurobiológico. O nosso corpo produz substâncias que são substâncias prazerosas e que causam entorpecimento. Então nós temos um sistema que é o sistema endocannabinoide. Nós temos um sistema que é o sistema endo-opioide. Se nós não tivéssemos esses sistemas, nós não iríamos nascer. Porque as dores de parto, eu imagino que sejam dores lancinantes. Então, aciona-se o nosso sistema endo-opioide para que a vida venha a ser gerada. Quando nós falamos do nosso sistema endocannabinoide, nós temos também moléculas que o próprio corpo produz, e uma delas é a anandamida, que tem o nome não por acaso de bem-estar em sânscrito. Anandamida significa bem-estar em sânscrito. Quando essas moléculas foram identificadas, e eu estou falando de coisas assim muito recentes em termos de história da ciência, mas os anos 90 e a primeira década deste século foram anos para o cérebro, para a investigação cerebral mesmo. Então hoje nós podemos dizer com propriedade, nós identificamos quais são esses receptores. Só que existe uma diferença. Se eu vou colocar a porção da falsa felicidade, é a mesma coisa que eu tentar colocar em um espaço para que eu venha a rosquear, né? Sabe? Eu tenho aqui a casa do parafuso, perfeito?
Então eu tenho o meu parafuso ajustado ali. É aquilo que o meu corpo produz. Então ele vai se ajustar e aí eu vou ter conexões prazerosas, que não são conexões que vão também me deixar o tempo inteiro lá em cima. Porque viver é lutar. Sim. A vida é combate, que aos fortes, que aos fracos a viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate, mas aos fortes só cabe exaltar. Gonçalves Dias, né? Poeta maranhense, na canção dos Tamoios. Algo assim. Então, vitória porque tem luta. E frustração porque você realmente, até a gente sabe que quando você vai correr, né? Você tem até, ou atividade física, é como se o teu corpo internamente ele fosse machucado, ele fosse, né, ele tivesse aquele estresse justamente para que você vá adiante. Muito bem. Aí quando eu tenho, deixa eu só parafuso, né, pegar aqui, ajustado, exatamente. E já tá frio o Quando, café, né? não, mas tá ótimo. Que é isso? Quando eu tenho esse parafuso mal ajustado, tá? Eu vou dizer para ti que é como se fosse a nave inimiga. Eu tô com a nave mãe. A nave mãe é o meu sistema neuronal, certo? E alguma nave inimiga consegue entrar vai serpenteando e vai se conectar. Só que ela vai fazer um estrago, porque é a nave inimiga. Sim. Parece que é uma nave amiga, mas ela conseguiu driblar os sistemas lá de radar e entrou como nave inimiga, porque ela tem, sabe aquela história do cavalo e zebra? Ela relincha, sabe? Tem 4 patas, tem um casco. Por favor, só uma analogia, porque eu estou falando de animais aí que são assim dádivas da natureza, mas só para vocês perceberem, entra um intruso, um estranho no ninho. E que vai, como a doutora Gilce ensinou, vai fazer com que você produza dopamina em excesso, ou outros neurotransmissores, que são os neurotransmissores em excesso, até que vai chegar um momento em que o teu corpo vai falar, mas espera aí, mas por que eu vou ficar trabalhando eu aqui para ter conexões prazerosas? A nave inimiga está trazendo para mim. Então é como se os seus neurônios ficassem todos de braços cruzados, assistindo a coisa de camarote. Só que, na verdade, essa arquibancada deles, né, é uma areia movediça. A cada vez que entra essa nave inimiga, você vai indo despenhadeiro abaixo. Né? Vou falar um pouco do dialeto lá dos caiçaras, mas é tão interessante que vocês vão compreender. Quando você está indo para baixo, algo está indo para baixo, lá na minha região nós falamos surucô. Surucô. Eu acho que essa palavra ela é perfeita, ela é bem onomatopaica, é surucô. Você percebeu? Você vai caindo, surucô. Você vai, entendeu? Então a nave inimiga vai fazer com que o teu cérebro ele vai surucar. Vai cair, é uma escada com múltiplos degraus abaixo. O Guilherme é mais ou menos aquela história daquele fisiculturista que ele já produz a testosterona que ele precisa, mas ele joga mais pro corpo dele, né? Ele injeta mais. E aí, em algum momento, de tanto ele injetar e ter essa testosterona a mais, o corpo dele para de produzir. Sim, Ele fala, eu não preciso mais. E por isso que ele tem que fazer diversos tratamentos depois que ele para, né? Ao final da vida, quando ele não está mais competindo. O corpo dele entendeu que ele não precisa mais da substância, não precisa mais produzir. Porque tem alguém colocando substância para dentro. E as substâncias anabolizantes não deixam de ser drogas e drogas também, que elas são drogas controladas. E aí, quando eu falei que o cigarro eletrônico ele é um repositório para tudo que é droga, né? Acreditem, queridos, que hoje existem aí até quem concebeu o cigarro eletrônico antes do treino. Olha que do treino da academia. E aí tem uma coisa
mais dramática. Muitos garotos vieram a óbito nos Estados Unidos por causa de uma doença, que é a doença relacionada ao cigarro eletrônico. Eu fiquei sabendo disso. Ela tem a sigla de EVALI, ou EVALI, né? Que na verdade são lesões gravíssimas e muitas vezes irreversíveis no pulmão desses jovens. Então, lembra que eu falei do Fusquinha e do carro altamente tecnológico? O fumante do cigarro convencional, do cigarro de papel, né? Ele vai desenvolver patologias diversas? Vai. Ele vai desenvolver câncer, mas ele não vai desenvolver EVALI. A EVALI detona o teu pulmão em 1 ou 2 anos. O teu pulmão fica frito. Você falou dos atletas, pois agora recentemente isso foi até, acredito que no site não sei se foi no jornal O Globo, né? Um jovem inglês, 20 anos, precisou fazer uma cirurgia de retirada de parte do pulmão, e ele mostra isso porque o pulmão dele estava totalmente com pontinhos queimados. É como se fosse fuligem mesmo, né? Como nós falamos lá também na linguagem caiçara, é o picumá ou o picumã. Você tem um fogão a lenha e vem aquelas coisas que ficam salpicadas na parede. Aquilo é fuligem que você colocou no seu pulmão com metal pesado, 2.000 substâncias tóxicas, altamente viciante, porque quem que desenvolve mais potência? Um carro moderno com injeção eletrônica multiponto ou coisas mais avançadas, ou aquele com carburador e refrigerado a ar? Pois então, eles desenvolveram para os milênios, para essa nova geração altamente conectada, esse produto que cabe na palma da mão e que agora, queridos, tem até formato, sabe do quê? Marca-texto infantil. Marca-texto para a escola. Sim. Com tudo cheiro, com cor. Aí, como é que vai fazer o papai, a mamãe, o educador para olhar a lancheira da criança, o estojo da criança, com esse marca-texto? E altamente potente. Eu falei de 400 miligramas de THC, só para vocês verem uma conta bem singela. Estima-se que 5 miligramas de THC, 5 miligramas é como se fosse um comprimidinho, tá? Já é suficiente para causar entorpecimento. Esses 5 miligramas, esses cigarros eletrônicos têm 400 miligramas. Uma noção de quanto tem, sei lá, um cigarro de maconha? Eu acredito, olha, eu posso dizer que é bem menos que isso. É bem menos que isso. É bem menos que isso. É muito menos que isso. Agora, por exemplo, esse alerta que foi dado pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, que eu já citei, sobre o julgamento do Supremo Tribunal, que é uma tendência dos magistrados em considerar que se você tem 60 gramas, 25 gramas, enfim, da substância psicoativa, isso iria ser uma presunção de que você está fazendo para uso próprio ou para estocar para uso pessoal. Que você jamais iria passar isso para o teu colega da escola, para o teu colega de trabalho, e aí, como há essa presunção, o policial não pode fazer nada, absolutamente nada. Né? Eu tenho que enfatizar isso porque a nossa legislação sobre drogas, ela é uma legislação que ela não foi nem ainda bem implementada, porque existe possibilidade, sim, de você encaminhar o usuário de substância proscrita para aconselhamentos, para a prestação de serviços à comunidade. Droga para uso próprio, no nosso país, não dá cadeia desde 2006, e tem que ser assim. Agora, o tráfico é você ser agente de mercador de cérebro e de assassino de neurônio. Então, eu tenho que ser rigoroso dentro da lei, porque eu não posso permitir a proliferação e a aculturação dessas substâncias que tem como alvo sempre criança. Eu estou falando de uma substância ilícita, mas o princípio é mais ou menos o mesmo quando você vai vender bebida alcoólica para menores ou cigarro para menores. O cérebro não está preparado. Aliás,
nós não precisamos, como nós aprendemos com a doutora Gilce, nós não precisamos de substâncias psicoativas, porque nós já temos a alegria da sobriedade, a alegria prazerosa que o nosso corpo, inteligentemente formado pelo nosso Deus, amoroso e de inteligência suprema, ou seja, foi tudo muito bem desenhado para funcionar na alegria da sobriedade. Paulo diz isso mesmo, né? Seres sóbrios. E aí então você tem tudo isso ao contrário, você tem tudo isso ao revés, para fisgar cérebro. Então nós temos uma legislação hoje que é protetiva daqueles que estão sendo fisgados. E o Supremo Tribunal Federal, com elevado respeito, pode colocar abaixo toda essa legislação. Nós não vamos ter controle, inclusive sobre adolescentes. Olha que interessante isso que vocês estão me permitindo dizer. Nós falamos muito dos adultos, dos usuários adultos, mas se realmente prevalecer essa tese de que alguns gramas seria para consumo pessoal, não é caso de nenhum controle estatal, nenhum controle, isso também vai valer para o adolescente. Os adolescentes eles estarão aparelhados e cooptados pelo narcotráfico, que é uma estrutura que temos que compreender que a ponta está aqui, mas ela é transnacional, ela passa pela lavanderia de dinheiro do sistema internacional. Nós estamos vendo aqui a substância, mas há diversos dutos de crimes ao lado do narcotráfico, tráfico de pessoas, tráfico de animais, tráfico de armas, narcoterrorismo. Então é como se eu tivesse, por exemplo, um conduíte com vários fios passando dentro. Não é só um só. Não existe seletividade para o crime organizado. Eles são predadores de cérebros, eles vão querer a lucratividade cada vez maior porque o consumidor é descarte. Sim. Então você calcule hoje que você vai ter criança seduzida para estar com essas porções. Eu vou dizer basicamente 60 gramas de folha de fragmentos vegetais da planta cannabis equivale mais ou menos a uns 60 cigarros confeccionados artesanalmente. 60 cigarros. Se eu for falar nos cigarros eletrônicos, eu vou dobrar. Porque se eu coloquei 400 miligramas, eu estou fazendo aqui uma conta de 500 miligramas. Então eu já vou ter 120 cigarros eletrônicos. Só com THC, não, ele pode ter tudo. Pode ter até fentanil, pode ter GHB, que é o Boa Noite Cinderela. Sim. Então pode ser uma droga que vai ser utilizada como droga de estupro nas baladas, porque é uma coisa que vai ter todo esse apelo, né, como os cigarros já tiveram lá atrás, então vem todo esse apelo. O algoz, ele vai ter 2 cigarros eletrônicos, ele vai ter o que ele fuma ali, e aí a garota chega e ele dá aquela que tem o GHB, que tem o Boa Noite Cinderela, droga de estupro. E mesmo que não tivesse, ele tem todos esses componentes altamente tóxicos. Isso está acontecendo agora, e aí, falando agora enquanto igreja, na nossa perspectiva cristã, antes de sermos os atalaias. É isso que Deus vai querer que nós tenhamos, essa ação profética. Sabe, a ação de Rosa Parks, quando ela estava no ônibus, na década de 50, e ela estava com o ônibus vazio, ela poderia ficar lá no fundo, mas ela entende que ela é protagonista, então ela vem para frente. O motorista que a conhece, fala assim, Dona Rosa, não crie caso, vai para o fundo, o meu lugar é na frente. Aí começa tudo. E aí a igreja atenta, a igreja em oração e a igreja em ação, do reverendo Martin Luther King, faz o quê? Apoia a Rosa Parks, o movimento de desobediência civil. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Veja como tudo se conecta. O apóstolo Paulo diz, não houve violência, não houve quebra-quebra. Como Paulo apóstolo diz, fazei tudo com ordem e decência, mas o nosso culto é racional. Para que nós sejamos agentes
transformadores e não nós que assumamos essa forma da mentira com cor e sabor, que são os cigarros eletrônicos, que são outras substâncias psicoativas, esse formato deste século, ou dos séculos, ou deste tempo. Porque o nosso Deus está além do tempo. Jesus é o Pai da eternidade. Sim. O Filho criou a eternidade. Sim. Essa aqui é a nossa perspectiva sempre. Então, queridos, aí vem a ação profética para os nossos dias hoje. O que nós estamos fazendo enquanto família da fé? Meninos, meninas, há um voo muito melhor e maior do que o das substâncias psicoativas. É por isso que o profeta Isaías diz: vocês vão se cansar. Vocês são moços, mas vocês não são super-homens ou super-garotas. Vai acontecer. O tédio é importante para as nossas vidas. Nós aprendemos com o tédio. Essa geração de hoje parece que não dá espaço para tédio. Aquilo que Domênico Di Masi fala do ócio criativo, não é coisa de você ficar zapeando o tempo inteiro. Não, mas é o momento da contemplação. Jesus era caminhante. Nas suas caminhadas ele ouvia. Por isso que Jesus sempre muito conectado com a natureza. Olhem para as flores, para os lírios, olhem para os pássaros. E não tenham ansiedade com coisa alguma, que é um mal do século que vem por aí. Isso é incrível, cara. Isso é incrível e é uma coisa tão difícil de se viver, Guilherme, principalmente na nossa geração. Porque é o que você falou, é o mal do século. Cada vez mais pessoas super, hiper estimuladas e ansiosas. Isso daí eu vou deixar. Esperar. Eu vou fazer questão de olhar para a câmera. Pais, né, e responsáveis por essas crianças, por esses adolescentes. Veja o quão importante é a figura do garoto dos pães e peixe. Ele soube para onde ir. Pais, a responsabilidade não se pode passar para os seus filhos. Vocês têm que cumprir a responsabilidade. Seus filhos não têm necessidade de experimentar esse tipo de coisa que nós estamos comentando aqui. Não vai fazer falta nenhuma para eles. E olha, queridos, deixa eu concluir. Eu falei sobre os cigarros eletrônicos, que é algo que hoje, para se ter uma ideia, já está tão disseminado entre o ensino médio norte-americano que se estima hoje que algo como, por exemplo, entre 25% e 30% dos alunos do ensino médio têm contato com os dispositivos eletrônicos para fumar, e Big Tobacco e Big Cannabis vão se aproveitar de uma eventual decisão aí de flexibilização da nossa lei para trazer isso a reboque. Como é que funciona o narcocapital? Voltando a 2 séculos, Guerra do Ópio. O Império Chinês, no século XIX, não comprava tantos produtos manufaturados ingleses. O Império Britânico era aquele império que se dizia que o sol jamais iria se pôr sobre esse império, porque ele estava do Ocidente ao Oriente. Então, aí o que acontecia? Desequilíbrio da balança comercial, geopolítica e aspectos relacionados ao mercantilismo. Perceberam os ingleses que na China o ópio era uma droga disseminada. No começo para fins medicinais. Porque quando nós também falamos de droga, nós temos que saber que drogas se referem à drogaria, elas vão dizer a medicina. Não tem cirurgia no mundo inteiro sem que você tenha um opiáceo
ou um opioide como a morfina ou uma substância sintética. Morfina é alusão ao deus dos sonhos, do sono, Morfeu. E aí depois a farmácia desenvolveu a heroína, porque se entendia que era uma heroína no combate à dor. E depois isso tudo virou narcomercado. Nos Estados Unidos hoje, por causa do fentanil, que é um opiáceo, uma guerra do Vietnã por ano de jovens por causa do fentanil, que vem no cigarro eletrônico, vem nas pílulas. Eles dizem, one pill can kill, uma pílula pode matar. E pouco se fala disso aqui para baixo do Equador, por causa dos interesses narcocapitalistas. A Inglaterra inundou a China de ópio. Veio a guerra do ópio, porque o governo chinês ficou em uma posição tal que eles já não tinham mais nem condições de ter exército. Eles chegaram, para se ter uma ideia, a 25% da população adulta viciada em ópio. Vinha pelo crime organizado da época e vinha pela lavanderia de dinheiro internacional. Percebem que mudam-se as páginas da história, mas as letras elas vêm sempre manchadas de sangue, de interesse, e essa leitura geopolítica também nós temos que ter, além da leitura de saúde. Eu digo, jamais estigmatizar quem faz uso de substância, mas glamorizar esse uso e dizer que é uma coisa normalizada, jamais. Não há projeto de nação que vai se desenvolver dessa forma. Agora, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele não se contentou em detonar o pneuma e com as vias respiratórias. Ele também vai de novo pegar o alimento. Então hoje nós temos nos Estados Unidos pseudoalimentos ultraprocessados, altamente adocicados, altamente concentrados em tetrahidrocannabinol, em THC. Se chegou a um disparate tal que, por ocasião da pandemia, no estado de Utah, uma igreja organizou lá cestas básicas para a população vulnerável no estado de Utah. E o estado de Utah, nós sabemos que justamente por ter uma maioria de mormons, é um estado que ele não é nada tolerante com substâncias psicoativas. Pois olha o que aconteceu. Alguns maldosos colocaram na cesta básica doces chamativos com THC, 400 miligramas. Nossa. Sim, foi a primeira vez na história, fora do período eleitoral, que é de compra e venda de votos de uma maneira criminosa, lembra aquela história? Vou te dar uma cesta básica e você vai votar em mim. Primeira vez na história, fora desse período eleitoral, que cesta básica virou caso de polícia. Crianças foram intoxicadas com os gummy bears, movidos a THC. Hoje, por volta de 3 mil crianças, talvez mais, todo ano, nos últimos anos, melhor dizendo, nos Estados Unidos, vão parar nas salas de emergência com intoxicação por causa dos edibles, os comestíveis com tetrahidrocannabinol. Mais ainda, 97% dessas intoxicações ocorrem, sabe onde? Dentro de casa. Por quê? Porque o adulto vai comprar esse produto ou do crime organizado ou do mercado legalizado, porque os dois coexistem. Essa história de que quando você legaliza droga, você acaba com o crime organizado, isto é mais uma enganação. Nova York hoje se rendeu a esse mercado dos vapers, dos edibles, das bebidas, tudo com THC. E no estado de Nova York são pelo menos 1.500 pontos de venda clandestinos. Clandestinos que eu digo irregulares. Ah, sim, porque você pode consumir ali até uma certa concentração, certo? Não, estou dizendo para ti que você tem a droga vendida com CNPJ e a droga sem CNPJ. Só que como é que você vai saber, andando pela rua, que a loja ela está regularizada ou não? Se é uma loja que, na verdade, ela está ali para o quê? Para esquentar mercadoria do crime organizado. Eu vou ganhar de várias formas. Eu vou trabalhar
abre aspas, as lojinhas, as biqueiras, né? Uhum. Mas além disso, eu vou ter empresas de fachada, literalmente esquentando mercadoria. Olha onde a coisa vai. E com doces, adocicados. Então você tem cigarro eletrônico e você tem a tempestade perfeita com os doces, altamente chamativos para criança e para adolescente. Não é só. Eu tenho que falar isso, aproveitar essa oportunidade. E o Brasil nessa? Além disso que o Supremo Tribunal está desenhando, que eu vejo como algo, não só eu, mas os pesquisadores veem como algo insustentável, porque as experiências que são de fora não são nada, não são nada adequadas. Pelo contrário, você vai alimentar uma narcocultura. Além disso, meus caros, existe um projeto de lei que tem um número. Agora eu vou falar um pouquinho aqui de juridiquês. 399/15. Esse projeto de lei, ele começou com uma salutar ideia legislativa que era: vamos verificar o que nesta planta tem de remédio. Porque as plantas são medicinais, o que tem na cannabis que pode ser remédio. E vamos então produzir medicamentos com base em evidência científica dessa planta. Aí o que aconteceu? A Anvisa, que é a mesma que regulamenta vacinas, que regulamenta, enfim, todos os produtos aí alimentícios, a vigilância sanitária, fez o quê? Olha, se há evidência com alguns compostos fitocannabinoides, então o Brasil pode produzir medicamentos com fitocannabinoides. Existem epilepsias, que são epilepsias raras e refratárias, e que elas respondem bem, né? Ou seja, o tratamento responde bem com uma molécula da cannabis que se chama canabidiol ou CBD. Só que para isso você não precisa ter plantations de cannabis. Você vai comprar os insumos, assim como nós compramos os insumos dos opiáceos. Nós não temos plantações de papoula, de onde vem o ópio, para que nós possamos ter as nossas cirurgias e outros tratamentos. Também você vai ter indicações restritas de fitocannabinoides. Então, a Anvisa regulamentou isso. São produtos que são produtos tarjados, tarja preta. Sim. Nada de cor, cheiro e sabor para a garotada. Então, o Brasil hoje pode produzir medicamentos à base de fitocannabinoides, seja o canabidiol ou tetrahidrocannabinol, para fins medicamentosos bem específicos e com dosagens muito bem controladas, com retenção de receita, como se fosse qualquer outro psicoativo tarja preta. O que o Congresso Nacional tem hoje como projeto? Né? Já passou por uma comissão especial e já foi até aprovado. Foi aprovado no dia 20 de abril de 2022. 2022 ou 2021, num desses anos, em uma fase mais restritiva da pandemia. Mas por que eu lembro que era 20 de abril? Porque 20 de abril, na cultura canábica, você vai se remeter ao calendário norte-americano, então você coloca April 4 e 20, que é o dia 20. Então você põe 4.20. Esse número é muito associado à cultura canábica, 4.20 ou 420, porque lá nos anos 70 se dizia que jovens chamavam adolescentes para fazer uso de cigarro de maconha nos campos da Califórnia às 4h20 da tarde. E de lá se criou. Então hoje, vocês que trabalham aí com marketing digital, vocês podem ver que as head shops hoje, elas usam muito esse número 4.20, 4h20, 420. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os doutores 420 com teleatendimento. Você diz, sem ele te ver. Eu falo assim, olha, eu tô com unha encravada. Você está com unha encravada? Então você vai receber na sua casa balinhas de THC, coloridinhas. E aí o que acontece? Você come aquilo,
você vai ficar entorpecido, você pode chegar até a um estado tal de um sono profundo. Não sei qual vai ser a sua reação, tá? A questão da cannabis é assim, determinadas doses de THC, elas vão te fazer rir. Determinadas doses mais elevadas já vão te psicotizar. Então é muito perigoso esse arranjo cerebral em relação à cannabis. Ficar fora disso, porque para você desenvolver a psicose induzida por cannabis é uma questão de miligramas. Richard Kirk matou Christine Kirk em Denver, no Colorado, por causa de um chocolate de maconha. Ele não era consumidor de chocolate de maconha, ele comeu bastante, né? E de repente ele entrou em estado psicótico, matou a esposa na frente dos filhos. Meu Deus, cara, assim, isso é obra do diabo. Não, mas isso pouco se fala. E tem outros casos também das chamadas psicoses induzidas pelo consumo do THC. Então, porque se fala até que o THC seria uma droga leve, não existe droga leve, porque 5 miligramas já te entorpece. Vamos falar do projeto de lei 39915. Vai se permitir produtos na prateleira dos mercados com até 0,1% de THC no produto. Então você vai na seção, por exemplo, dos cereais e você vai ter ali 0,1% de THC no cereal. Você vai na porção dos biscoitos, né, como dizem os cariocas, né, biscoitos ou bolacha, como nós falamos, e aí você vai ter bolacha com 0,1. Então, se você tem aí um pacote de, por exemplo, 1 quilo, 0,1 vai ser o equivalente a 0,1 gramas, né? 0,1 gramas, né? E aí você vai fazer o cálculo em miligramas, quanto que vai dar nisso. Exatamente. Percebe? Você vai ter aí, porque se 1 miligrama é uma parte de 1 grama, se eu vou ter 0,1, então eu vou ter 100 miligramas. Sim. Eu vou ter ali naquele produto pelo menos 20 vezes mais da dose padrão que já me entorpeceria, que é 5 miligramas. Isto, projeto de lei 39915. Além das plantações, assim, a perder de vista. Sim. Que loucura, Guilherme. Essa é a realidade, porque se aposta muito que o Brasil seja o grande fornecedor de maconha para o mundo. É mesmo? Pela posição estratégica, nós avançamos, né, para o Oriente, né? O nosso litoral é um litoral que ele avança para o Oriente, né? Tanto é verdade que lá na região do Rio Grande do Norte, nos pontos extremos, nós tivemos o chamado trampolim da vitória. A base norte-americana da Segunda Guerra, de Roosevelt, não foi colocada lá por acaso, né? De lá que saíam os bombardeios norte-americanos, e esse foi o trampolim mesmo da vitória dos aliados contra os nazistas. Natal foi a primeira cidade, talvez, do país que recebeu Coca-Cola, que recebeu eletrodomésticos. A questão é a seguinte, da cultura norte-americana, eu sempre tenho que dizer o seguinte, se nós estamos aqui, foi por causa de missionários, ou ingleses, ou norte-americanos que vieram para o Brasil. Então nós devemos, porque eles cumpriram o ID. E aí é natural que nós vamos copiar valores desses países nórdicos. Mas agora, eles estão realmente se desviando. Eles estão fazendo com que se abram crateras no deserto, porque abandonaram o primeiro amor. Eu poderia falar isso tanto numa perspectiva teológica, mas eu vou dizer numa perspectiva sociológica, de formação de uma nação, de valores, de democracia, de valores de educação e de trabalho, mas que tudo isso vai se perder, vai virar fumaça literalmente por causa de um cigarro eletrônico.
é um doce veneno. Sim. O Guilherme, mudando completamente de assunto, de pato pra ganso, pra gente... Do Garibaldo lá, que você falou, né? O Garibaldo. Você, na verdade, está lembrando lá do Garibaldo. Caminhando pro fim do nosso podcast, eu gostaria muito de saber, e tenho certeza que o Rodrigão também, da experiência mais incrível que você teve com Deus e aquela experiência que você sempre lembra. Você está passando por algum tipo de dificuldade, você lembra dessa experiência, a experiência te fortalece e você crê que vai dar certo de novo. Eu já contei alguns milagres, né, aqui, né? Mas quando eu falo de família, não tem família sem que haja um encontro de corações e de paixões. Eu um dia estava no meu quarto, eu devia ter foi 96, né? Então, foi o ano de 96. Eu quando saí lá de Iguape, eu saí lá da Capitinga, né? Que eu fui para São Paulo, né? Para estudar piano, eu fui morar na casa de uns parentes lá, que era, né, o caminho mesmo que natural que nós fazíamos. E aí então eu fui morar na casa de uma tia muito querida, uma serva de Deus que teve uma experiência pessoal de conversão, porque ela era uma cientista, famílias de cientistas, agnósticos, mas o Espírito Santo vai além da ciência. E ela se converteu, casada então com um tio meu que era já de origem protestante. E eu vou conviver nessa casa. Eles são os meus pais da adolescência. Ali eu vou estudar, ali eu vou conviver com a comunidade da fé e depois de um tempo essa minha tia, eles se separam e aí depois de um tempo essa minha tia, ela é acometida de um câncer devastador. E eu vim então a perder essa minha referência. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão falando com alguém que é muito gago. E graças a essa minha tia, ela me encaminhou a uma profissional, que é minha amiga até hoje, a Andréia Perdigão, que frequentava a mesma igreja que eu frequentava na época, a Igreja Presbiteriana da Lapa, lá em São Paulo, e que tinha um trabalho novo de eutonia. Então eu acabei fazendo um tratamento com ela, porque antes eu realmente era extremamente gago, muito gago mesmo. Assim, de não ter a menor desenvoltura, de sofrer bullying na escola por causa disso. Muito bem, porque ela disse, ela falava assim, Guilizinho, se você quer um dia fazer concurso público, promotor de justiça, você vai ter que enfrentar um júri. Então você vai ter que destravar a sua língua. Eu era pesado de língua, né? E aí então, o que aconteceu foi que ela me ajudou bastante, essa minha tia, em tudo. Minha referência, meus pais estão vivos, mas eles sabem, né? Nesse período de poda neuronal, o ambiente protetivo que eu tive. Cristão, um ambiente também de liberdade, de examinar tudo e reter o que é bom. Um ambiente de livros, mas de ancoragem na Bíblia. Visitando os livros, navegando pelos livros, mas sempre ancorados na Bíblia. Ela vem a óbito e aí eu experimentei essa perda. E aí eu me ajoelhei, estava morando em Viradouro, e eu falei assim, está doendo muito viver sozinho. Mas eu quero, Pai, que o Senhor me mostre com quem eu vou caminhar daqui para frente. E aí, em uma circunstância assim, que para muitos inusitada, mas nos projetos de Deus, eu vim então a conhecer minha esposa numa cidade que eu já havia trabalhado, mas eu não mais trabalhava lá. É que eu era muito amigo de irmãos nossos metodistas e que aí, em um determinado dia, né, 10 de março de 1996, um pouco tempo depois do falecimento da minha tia, eu encontro a minha vida no amor.
né, e o amor da minha vida. E somos uma família cristã, uma família que luta, uma família com desafios. Eu entendo que devo dizer isso aqui pela primeira vez em um ambiente de amplificação. Eu sou portador de transtorno do espectro do autismo, a minha filha também, e essa mulher, tanto bonita quanto apaixonante, quanto guerreira, ela tem sido mesmo aquele espelho que está em Provérbios 31. Então, este é um milagre, porque é alguém que teve um olhar para o cuidado. E como eu aprendo com ela todos os dias, a cada minuto. Então, na verdade, é um milagre que vai se mantendo. Temos mais um outro filho, né, que só quer saber de jogar bola, né? Eu não sei se eu devo falar aqui, mas ele não por influência minha, 11 anos, mas ele vive atrás do futebol e daquele time que sempre ganha na Bíblia, porque tem o versículo sempre lá, o dos Corinthians. Ele sempre ganha do versículo, né? Eu não sei se eu devia falar isso aqui agora, né? Muito bom. Cara, que legal. Muito legal. É isso. E tem uma pergunta que a gente sempre faz. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa pro Guilherme. Não, eu fiquei muito bem alimentado, muito bem esclarecido. Uma pergunta que a gente sempre faz é os livros que te marcaram também. 1 ou 2 livros que te marcaram, que foram os melhores livros que você já leu. Que você também nunca esquece, claro. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Em razão do... Tira da Bíblia, tá? Talvez... Oi? A gente sabe que a Bíblia nem se discute. Não, é como eu te falei, mas assim, em razão de estar no espectro e de ter muito acolhimento, muita postura cuidadosa, eu acabei sendo alfabetizado bem cedo pela minha mãe, né, que era professora. E aí, o que ela me trouxe um dia, né, foi uma coleção de Monteiro Lobato. Da Narizinho, do Sítio do Pica-Pau, né, amarelo, sabe? E ali eu realmente tive um encantamento com as letras. Foi assim foi a primeira leitura bastante significativa. Claro que eu vou dizer, por exemplo, Walter Trubbush, que foi missionário na África. Deve estar por aí. Chama Casei-me com Você. Casei-me com Você. Lindo esse livro. Também um outro que é assim muito impactante, porque é da beleza da racionalidade daquilo que Paulo dizia do nosso culto racional. Your God is too small. Seu Deus é pequeno demais. E que quem me presenteou com esse livro é do J.B. Phillips, que é um ministro já falecido, um ministro anglicano, que fala sobre o número 1. O número 1. E por que há outros deuses aí que nós nos equivocamos? Porque nós estamos desfocados do número 1, do unigênito. Então nós temos o Deus Papai Noel, nós temos aquele Deus que é o nosso serviçal, mas nós não temos o número 1. A beleza máxima, melhor dizendo, a excelência da beleza, da bondade e da verdade. E olha só, você me lembra de novo da Fono, da Andréia, porque ela que me emprestou pela primeira vez a leitura desse livro, numa das primeiras edições. Agora nem sei se está aí ainda circulando, mas Your God is too small, ou Seu Deus é pequeno demais. Fala do único, do unigênito, daquele que é o verbo, da palavra, dos livros,
da palavra criadora, da palavra que é além daquilo que nós podemos pensar, imaginar, sonhar, daquilo que vai nos manter sempre conectados com Deus, que nem a morte, nem profundidade, nem o abismo das drogas. A vida após as drogas. Se houver essa conexão, se houver esse resgate, se nós realmente formos alcançados por essa graça maravilhosa, que foi aquela do poeta John Newton, maravilhoso. Você falou de livro, mas eu tenho que falar de um filme, Amazing Grace, a história de Will, o nosso xará, né? O William, se não me engano, é William Wilberforce. Wilberforce, né? E que conta da igreja que não se conformou com o tráfico de escravos. Então, John Newton, ele chegou a traficar escravos, mas ele se converte e ele põe a letra de Amazing Grace. Histórias, para finalizar. Eu saio da rua Turiaçu e, além de autista, tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é uma coisa atrapalhada. É uma coisa divertida. É divertidíssimo. É divertidíssimo. O pacote é completo, sabe? E aí eu me despeço do Rodrigo. Um grande abraço para todos da bola, mas para um querido irmão que eu conheci lá, o Nego Dan, o Danilo, que me ensinou que o cristianismo é uma religião. Não vou usar esse termo de maneira nenhuma. Quem somos nós para querer religar coisas, né? Mas o cristianismo é preto. Jesus, ele não só conviveu no Egito, na sua infância, né? Vocês que são italianinhos, alemãezinhos aí, vocês estavam fritos mesmo com Herodes, pode ter certeza, né? Então Jesus ele vai ficar entre os iguais. Aquela imagem do Jesus caucasiano europeu, eu não sei se se sustenta. Não vamos aqui agora entrar nessas questões da etnia de Jesus de Nazaré. Mas mestres da igreja cristã surgiram da África. Agostinho, africano. E que Lutero vai ler Santo Agostinho novamente. Então, um grande abraço. Mas eu saio dali, né, para pegar o ônibus vindo para Campinas. Então, eu pego meu telefone celular e coloco lá o Uber e ponho terminal rodoviário. 3, 2, 1. Puxa, mas cheguei rápido, né? Esse terminal rodoviário aqui tá rápido demais. Barra Funda, não Tietê, né? Tô olhando assim, poxa. Que grande que tá aqui, né? Oi? Que grande, né? Que diferente. Pois é, aí chegou rápido, né? E eu agradeci o motorista, nossa, parabéns, o senhor veio muito rápido. Gorjeta lá, né? Para ele, eu subo, né? Pergunto para alguém, eu estou no terminal do Tietê? Uma pergunta meio retórica até, né? Falei assim, não, você está no terminal da Barra Funda. Ótimo. Como é que eu faço para sair daqui? Aí, pego no metrô. Quando eu pego o metrô, aquele horário, sábado, né? Que nós temos lá do Projeto Nova Vida, umas 8 horas da noite, umas 9 por aí, né? Aliás, minha gratidão mesmo à irmã Zúcio Dotti, aos pastores, me foge a memória agora do nome dos pastores, mas todos os meus irmãos desse evento que nós estivemos lá com a doutora Gilce, muito impactante, e eu entro no metrô. Quando eu entro no metrô, logo à frente o vagão estava vazio, um garoto de cabelo como o do Nego Dan, Rastafari, só que verde, de unha preta, abre um violino ali no chão do metrô. Uma plaquinha com Pix, eu me aproximo dele e eu falei, Amazing Grace, você conhece?
Falei, mas da onde surgiu esse personagem Amazing Grace, se você conhece? Ele falou, não. Eu então soletrei para ele, né, a escala rapidamente ali. Ele muito bom, pegou e lara, larará, lara, 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 lara. O improvável. Mas porque Deus estava tocando com ele. Amazing Grace, de John Newton, da Igreja Transformadora. Nós nos despedimos. Eu disse, olha, você é muito bom, você deve continuar. Aí ele falou, vou tocar mais uma. Ele mesmo, aleluia, aleluia. O nosso Deus é o Deus do improvável. Sim. Porque ele me encontrou de uma forma também improvável. Apesar de estar dentro da igreja, mas houve um momento na minha vida que eu compreendi o que era o amor de Deus. E é interessante que ele fala de várias maneiras. E falou por meio de um filme chamado Era Uma Vez na América, um filme sobre gangues. Sim. É um filme muito bem feito, sobre gangues em Nova York, né? Mas eu vi o que era a demonstração de amor. Não vou dar spoiler aqui, claro, né? Amor de amigo, que perde tudo, perde a vida quase, perde sonhos, perde vida, perde tudo, né? E Jesus perde a vida para que eu ganhe a vida. Amazing Grace é uma graça surpreendente, uma graça maravilhosa. Por isso que eu falo, aleluia. Qual que era o nome do músico? Não sei se ele vai um dia nos assistir. O pescador de homens, Pedro. Pedro. O dos peixes. Você falando do amor de amigo, né? Eu me lembro do verso que Jesus fala, eu não vos chamo mais servos, mas amigos. Amigos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. João 15, se eu não me engano. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus. Somos coparticipantes dele. É incrível isso, né? Isso. Amém. Amém. É muito bom, cara. Muito boa a nossa conversa, muito legal te conhecer, porque eu não te conhecia, o Rodrigo já tinha visto, né, Rodrigo? Já tive o Uma primeiro palestra, contato. na verdade, mas não conhecia lá, profundamente. É muito legal que você abriu o seu coração aqui, falou coisas que você nunca tinha falado, talvez, na internet. Sem dúvida. Publicamente. Sim. Ou com um público tão grande quanto esse. Mas, cara, muito legal, e a gente espera te ter outras vezes aqui, porque eu tenho certeza que você tem várias outras coisas para contar. Um dia talvez nós poderíamos conversar um pouco. Quando eu falei do cérebro em formação, talvez a gente poderia um dia conversar exatamente sobre a tragédia anunciada da síndrome alcoólica fetal. E tão negligenciada, é um mal perfeitamente evitável. Se eu pudesse deixar aqui só isso, não há condição segura no beber e dirigir. Não há condição segura para o engravidar e beber. Isso é incrível. Eu não há condição segura. Não há. Porque assim, existe, um parênteses aqui, tá, gente? Existe uma contraindicação médica quando se descobre que a mulher está grávida em não beber? Isso daí é um protocolo da Organização Mundial de Saúde. Aliás, nós poderíamos até ir um pouco para trás, que a nossa Constituição, ela diz do adolescente, da criança e do adolescente como prioridade absoluta no artigo 227 da Constituição. Só que tem o 226 que todo mundo esquece. E no 226, no parágrafo 7º, um pouquinho de juridiquês também, né? Eu só falei do PL 39915 e agora 227 da Constituição e o 226, parágrafo 7º, diz: a família deve ter o exercício da paternidade responsável e planejamento familiar. Paternidade responsável com planejamento familiar. As crianças que vêm ao mundo,
elas não podem ser uma aventura de balada. Elas não podem ser algo totalmente sem o menor planejamento afetivo. Sem, primeiro, jovens, encontro de almas em primeiro lugar, depois o encontro dos corpos. Primeiro, quando Deus fala, e sereis uma só carne, está falando do templo do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Sereis, não como se fosse um único espírito, mas sereis uma união em espíritos. Porque muitas vezes vai haver certas condições, em termos dos corpos físicos, limitações, que não vão trazer para um casal total conexão. Mas essa conexão que Jesus dá, que é uma conexão da qual brota o amor do cântico dos cânticos. Ele pressupõe esse encontro de almas. Nós estamos antecipando projetos. E quando nós fazemos isso, nós destruímos projetos de vida. Eu não trouxe aqui a perspectiva dos especialistas norte-americanos que foram estudar a vida dos serial killers, não serial killers não, mas daqueles que promoveram os ataques nas escolas. Eles estudam isso há mais de uma década. Hoje, a ciência já diz também que a família ela é um grande fator de proteção. É a atualidade da palavra, lida de uma forma totalmente racional, de uma forma profética e, como Billy Graham, me corrijam, já dizia, mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Isso aí. É isso. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado, queridos. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, curtir, porque se você curte, o YouTube mostra para mais pessoas esse vídeo. Se você acha que vai ter alguém que vai ser abençoado com a história do Guilherme aqui, compartilha com toda a família, tá bom? E eu queria encerrar aqui com 2 versos que eu acho que foi que Deus falou comigo durante a nossa conversa. E você citou, inclusive, que é Filipenses 4, 6 e 7. Porque eu voltei um pouquinho, você falou do 7, eu voltei um pouquinho, porque eu acho que fala muito conosco, comigo e com a nossa geração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Meus amigos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.